Graças a Deus. Eu quero cumprimentar todos os nossos nobres irmãos em Cristo nessa noite, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Os irmãos, por gentileza, podem tomar vossos assentos. Quero fazer umas considerações. Primeiramente, agradeço ao meu Deus, ao meu Senhor, por nos dar essa oportunidade novamente de nós estarmos aqui para comungar com os irmãos e adorar e servir ao Senhor e também ser um canal do Senhor para transmitir a palavra do Deus Altíssimo. E agradeço a Deus pelo pastor Alex também, que nos formulou o convite para estarmos aqui, para cooperar com a igreja aqui do Jardim Maringá. Sempre é uma satisfação e é uma honra. E eu também agradeço a Deus pela vida dos obreiros, pastor Sebastião, os demais obreiros, companheiros, conhecido de longas datas, né, irmão Sebastião? Não vou me arriscar quantos anos, porque eu vou me perder no tempo aí. Mas há alguns anos. E que Deus possa abençoar grandiosamente a cada um daqui, a cada membro dessa igreja, a cada família, porque vocês são importantíssimos para Deus, de grande valor para Deus. Todos nós, perante a visão de Deus, a ótica de Deus, melhor dizendo, não há aquelas diferenças, né, que nós, quando olhamos para o ser humano, fazemos as diferenças, né, e tratamos os tais segundo a nossa ótica. Mas com Deus não existe isso, né, irmãos? Deus é diferente. Graças a Deus por isso. Tanto que eu estou aqui, né, que se não fosse esse olhar da graça de Deus, da misericórdia de Deus, eu estava, quem sabe, numa sepultura, ou atrás das grades, numa prisão, preso, ou no mundo do crime, da malandragem. Mas, uma hora, se assim o Senhor permitir, eu vou falar o porquê eu disse isso aqui nessa noite. Vou testificar um pouquinho do que o Senhor fez na minha vida, já na década de entre 89 para 90. Ali o Senhor começou a trabalhar na minha vida. Meus queridos e amados irmãos, quem trouxe a Bíblia, por favor, abram a Bíblia Sagrada. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Era para os meus filhos estar conosco nessa noite, mas eles ficaram ali no Coqueiros e a minha filha foi cooperar ali na igreja do Chapinhal, pastor Marcílio. Capítulo de número 2, no versículo de número 42. Olha aí, 2 e 42. Versículo de número 2, não sendo muito abusados, irmãos, agora sim, se os irmãos quiserem colocar em pé para ler a palavra, por gentileza, fica à vontade. Reverência à palavra do Deus Altíssimo. Versículo de número 2 está escrito da seguinte forma: Eles perseveravam no ensino dos apóstolos. Guardem isso aí, irmãos. No ensino dos apóstolos. Segundo, e na comunhão. Terceiro, no partir do pão. E quarto, e nas orações. Amém? Amém. Tomai vossos assentos e não deixe de glorificar o Senhor aqui nessa noite. Queridos e amados irmãos, o texto de hoje, na leitura aqui, ao qual nós fizemos, no capítulo 2, versículo de número 42, é um texto histórico. Por que não dizer que o livro de Atos dos Apóstolos é um livro histórico?
não é um livro meramente religioso, não é um livro aonde traz informações que apenas para suprir as ideias ou aqueles que estudam, os teólogos, no sentido geral da palavra, mas sempre quando a gente observa esses textos do livro, a qual lemos aqui, o livro de Atos dos Apóstolos, não só o livro de Atos dos Apóstolos, mas os evangelhos também têm um contexto histórico, narrativo. Mas aqui precisamente é o foco, é o cerne, é a plataforma aonde a partir daí começa a aflorar e a iniciar os primórdios de uma igreja que até a princípio era constituída 100% de judeus. Obviamente que a igreja, o cristianismo verdadeiro e autêntico, não estou falando do cristianismo romano, não, e nem dos reformadores, estou falando do cristianismo de Cristo, aquilo que ele ensinou, aquilo que ele deixou, as doutrinas, os ensinamentos incontestável, irrefutável de Cristo. Toda essa base, a base dela é judaica, é do judaísmo, porque a igreja de Cristo, a noiva de Cristo, a base dela é judaica. Porque quando nós observamos a leitura, não só o versículo de número 2, mas a partir do capítulo 1, até o último versículo, e por sinal, o livro de Atos dos Apóstolos, ele não finaliza a história, conforme registrou Lucas, mas ele prossegue através dos anais da história. Já no primeiro século, no segundo século, nós observamos a carruagem, o andar, o aflorar daquela igreja que iniciou lá em Atos, capítulo 2, conforme está aqui no capítulo 2. Mas a igreja, a princípio, como eu disse, ela era constituída apenas de judeus. Mas, no capítulo de número 10, já começamos ali a observar os primeiros gentios sendo introduzidos. E Paulo trata os gentios, eu e você, como jabujeiros, como frutos, como galhos fora da videira, fora da árvore. E essa árvore, essa videira, está contextualizada na raiz, na matriz, que é os judeus. Porque Cristo, sendo 100% judeu, veio da linhagem da tribo de Judá, vem de uma família também judaica, e ele nasceu como judeu porque era a promessa. Era a promessa, se você for ver lá no princípio do Gênesis, o eterno Deus já decretou uma palavra profética progressiva que, através dos anais da história, ia se consolidar no nascimento de Cristo. Mas para isso, eu sempre gosto de mencionar, Deus escolheu um patriarca, do patriarca Deus constituiu uma nação, a nação de Israel. Essa nação, ela é composta por 12 tribos, das 12 tribos Deus escolheu a tribo de Judá, da tribo de Judá Deus escolheu uma família, e dessa família, de José e Maria, Deus consolidou o seu plano salvífico, o plano de salvação, enviando Jesus Cristo, o Cordeiro, o Messias, o Mashiach. Então, meus nobres irmãos, é por isso que o próprio Mestre disse que a salvação veio dos judeus. Meus queridos e amados irmãos, mas lá no capítulo 10, quando nós lemos, Pedro, ele foi orientado por Deus, pelo Senhor, e a casa de Cornélio, ele começou a pregar, a ministrar, a expor as Escrituras. Ele nem tinha terminado o sermão, de repente o Espírito de Deus veio e tomou toda a casa, todos que estavam ali foram batizados. Oh, glória! Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. E os judeus que estavam ali ficaram admirados, os discípulos, os apóstolos. Olha aí, até eles estão falando em línguas.
Cornélio creu na mensagem de Pedro. Bendito seja o nome do Senhor. E ali começou então a adentrar os primeiros gentios. E depois Deus salva um homem por nome Saulo, que depois passou a ser chamado Paulo, e ele foi entre os 12, o que mais se destacou. O que Paulo fez durante o percurso da vida dele, até o final da vida dele, os 12 não fizeram. No entanto, era o plano de Deus. Deus escolheu Paulo para ser o missionário ou apóstolo do gentil. E no capítulo de número 2 e versículo de número 42, diz que eles perseveravam no ensino. Ora, irmãos, o que é isso dizer? Se o texto está dizendo que eles, os apóstolos, perseveravam no ensino. Ensino é doutrina. Doutrina é ensino. Ensino é conhecimento. E conhecimento é liberdade. É liberdade de pensar. É liberdade de ter o discernimento. É a liberdade de você optar, de tomar decisões pelo que é certo ou pelo que é errado, porque você tem o arbítrio. E aqui nós observamos que o primeiro ponto característico de uma igreja é o ensinamento ou a doutrina. Em outras palavras, fala de uma igreja que está sobre uma plataforma, sobre uma rocha, sobre um fundamento que dá sustentação e que está na firmeza, que está alicerçado, que está fundamentado. E Paulo diz que esse fundamento não é uma instituição religiosa, não é o templo da sinagoga, não é o grande templo oridiano, não. Esse fundamento não é uma denominação, esse fundamento é Cristo. Ele é a pedra fundamental. E quando os apóstolos receberam essa incumbência, essa responsabilidade, o Eterno delegou aos apóstolos que eles receberiam poder, a chave do Evangelho, poder de ligar e desligar. E o Pai lá no céu confirmaria tudo isso. Então o Senhor delegou poder para os apóstolos para dar continuidade na obra que o próprio Messias, que o próprio Cristo veio realizar aqui nessa terra. Eu falo aqui que é uma força de expressão, mas em Israel, em Jerusalém, ele foi lá, nasceu lá, para consolidar todo o plano de Deus salvífico. E quando nós estudamos a doutrina da soteriologia, nós absorvemos todo esse conhecimento, apesar que nós somos limitados, e por nós ser limitados, não conseguimos entender na essência a grandeza desse conhecimento que advém de Deus. Não é, pastor? Não é isso? Então, meus queridos e amados irmãos, o que nós observamos aqui é que eles perseveraram no ensino dos apóstolos. Só que não era dos apóstolos. Esse ensinamento, eles aprenderam com quem? Com quem, irmão Sebastião? Com Jesus. Então eles aprenderam com a pessoa certa. Eles aprenderam, não foi nas instituições, nas faculdades grega ou romana ou judaica, não. Eles aprenderam aos pés de Cristo. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Penso eu que os apóstolos tiveram um dos melhores ou maiores ensinamentos de todas as épocas, de toda a história, no consenso do conhecimento. Queridos e amados irmãos, eu penso que os apóstolos tiveram o melhor teólogo, o melhor instrutor, o melhor ensinador, o melhor profeta, aleluia, o melhor sacerdote. Aleluia. Eles tinham esse privilégio, tiveram esse privilégio de aprender com o Senhor. Mas o que me chama a atenção quando a gente estuda os 4 evangelhos, principalmente o evangelho de João, que é o evangelista do amor, o que me chama a atenção, evangelista Sebastião, é que o legado mais tremendo, mais profundo, que impactou
do Mestre, mas foi a vida exemplar de Jesus. Foi as suas atitudes, foi as suas obras, foi a qualidade de vida no sentido de exemplo e modelo. Isso os apóstolos absolveram. Porque não adianta ter um grande ensinador, um grande profeta, um grande teólogo, um grande pregador, um grande pastor, mas se o cabra não vive aquilo que prega, o que ensina para a igreja. Isso é que faz a diferença, meus queridos e amados irmãos. Aleluia! E os apóstolos aprenderam, aleluia, com Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. A verdade que hoje a igreja, no sentido nominal, está afastado da Bíblia. Está se afastando da Bíblia. Está se afastando da palavra. E isso é muito sério. Porque quando isso acontece, ou começa a acontecer, ocorrer na vida do crente, ele começa a sair fora do trilho, fora da direção do Senhor, fora da centralidade que é Cristo. Cristo é central. Cristo é a pedra fundamental. Cristo é o nosso modelo. Cristo é o nosso exemplo. E não é só eu que estou dizendo isso, porque o apóstolo Paulo também disse isso. Sede meus imitadores, porque eu aprendi isso em outras palavras, sede meus imitadores. Qual que é a outra expressão que ele diz? Vocês lembram? Oh, glória! Ele aprendeu, ele absolveu. Aleluia! Então, quando nós lemos aqui no versículo de número 42, eles perseveravam no ensino dos apóstolos. Jesus, quando iniciou seu ministério, aproximadamente 3 anos e meio aproximadamente, ele comissiona 12 homens para auxiliar, para realizar aquela grande e nobreza e gloriosa obra. Bendito seja o nome do Senhor. Ele não trabalhou sozinho no que diz respeito à proclamação do plano do Pai, que é resgatar o homem e a mulher e reconciliar o homem para consigo mesmo. E nós entendemos aqui, meus queridos e amados irmãos, que Jesus, ele arregimentou 12 homens e o capacitou, o ensinou, o instruiu, inculcou neles todas as doutrinas, todos os ensinamentos fundamentais, preparando aqueles homens para uma futura e grandiosa obra, para dar prosseguimento naquilo que o Senhor iniciou. E ele chamou os 12. E com o passar do tempo, se consolidando ali o tempo dele aqui na terra, a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, após a sua ressurreição, ele ficou mais 40 dias na terra. A Bíblia diz, meus queridos e amados irmãos, que Jesus dando as últimas instruções para os apóstolos. E ele então começou a levitar, a flutuar, e começou a subir. E uma nuvem ocultou-se, e foi assunto ao céu, e foi indo, até ocultar-se dos olhares dos apóstolos. E de repente aparecem 2 varões de branco, 2 anjos. E fala para eles: varões, por que estás olhando para cima? Varões galileus, por que estás olhando para cima? Porque da mesma forma que vós está vendo ele subir, ele voltará outra vez. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Os apóstolos, depois que finalizou aquele curto período do ministério do Senhor, e ele sabia que agora eles estavam preparados, que agora eles estavam alicerçados, que agora eles estavam aptos, eles aprenderam tudo o que eles podiam aprender do Mestre, eles aprenderam. Bendito seja o nome do Senhor.
essa instrução. Em Lucas capítulo 24, versículo de número 49. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Em Atos 1:8 está escrito: mas recebereis a virtude, o poder, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém e até os confins da terra. E essa promessa então cumpre em Atos capítulo 2. E eles foram cheios do Espírito Santo. Eles foram capacitados. Eles já tinham o Espírito Santo. Mas ali foi uma espécie de revestimento. Algo a mais. Uma capacitação a mais. Porque o Senhor sabia o que eles iam enfrentar depois da sua subida. O Senhor Jesus sabia o que a igreja do primeiro século, os primórdios da igreja do primeiro século, é marcada por violência, é marcada por perseguições, é marcada por vidas que foram ceifadas brutalmente, violentamente, por causa do Evangelho. Era cristão sendo destraçalhado por leões, era cristão sendo perseguido, lançado nas masmorras, nas prisões, era cristão sendo condenado à inquisição, à fogueira, e assim sucessivamente. Por isso que eles precisavam do Espírito de Deus, aleluia, para capacitá-los, para dar força, poder, autoridade e ousadia para realizar ou continuar o prosseguimento daquela grande obra. E aqui nós lemos que no versículo de número 42, eles perseveravam no ensino dos apóstolos. A igreja inicia bem, inicia de uma maneira sistemática, de uma maneira tremenda. O que eu quero dizer com isso é que essa igreja é uma igreja séria, é uma igreja genuína, é uma igreja pura, era uma igreja não misturada, não contaminada, porque era uma igreja que iniciou seus primórdios nos fundamentos e fundamentada na doutrina dos apóstolos. Na verdade, não dos apóstolos, mas os apóstolos aprenderam do Senhor Jesus. E os apóstolos passaram para aqueles novos crentes que estavam adentrando nesse contexto, nesse corpo, que é o corpo, que é a igreja. E ali novos membros estavam agregando, estavam sendo arrebatados, estava sendo salvo, estava sendo transformado e inserido no contexto desse corpo que é a igreja de Cristo, que é a noiva de Cristo. E uma das características para uma igreja sólida é ensinamento, é doutrina. Por que falamos isso? Porque o próprio texto afirma isso, que essa igreja perseverava no ensino dos apóstolos. Essa é a vontade do Pai. Essa é a vontade de Deus para nós nessa noite. É que nós possamos estar perseverante, atuante, triunfante, militante. Que nós possamos estar nessa terra impactados, fundamentados, enraizados na palavra de Deus, nas escrituras, no ensinamento, nos princípios, nos oráculos de Deus, na palavra de Deus, aleluia, porque é a palavra de Deus, é os ensinamentos de Deus que nos dá sustentação, que nos dá vida, que nos dá abundância, que nos dá força, que nos dá graça, que nos impulsiona, que nos renova, que nos restaura, que cura, que liberta. Oh, aleluia! Bendito seja o nome do Senhor nessa noite. Essa é uma igreja bíblica, essa é uma igreja cristalina, essa é uma igreja verdadeira, essa é uma igreja que está aliada à palavra, essa é uma igreja que gosta da palavra, que vive a palavra, que respira a palavra, deita com a palavra, levanta com a palavra, vivencia a palavra, tem aptidão pela palavra. Essa é uma igreja verdadeira que está fundamentada em Cristo Jesus. Oh, aleluia. Aleluia. Glória Bendito
Aleluia! Glória, 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 glória. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos. A importância da igreja está perseverante, atuante, aleluia. É uma igreja que não desanima, é uma igreja que não retrocede, é um crente que não fica diante da batalha, não se mostra frouxo, mas ele se mostra valente. É uma igreja que não se curva, é uma igreja que não se curva diante do diabo, do mundo e do sistema, que não se entrega, que não se acovarda, que não retrocede para trás, mas é uma igreja que tem princípio, é uma igreja que tem caráter, é uma igreja que tem uma índole puríssima, cristalina e polida. É uma igreja, aleluia, que faz a diferença. É uma igreja que é luz e que é sal. É uma igreja que tem vida. É uma igreja que tem o Espírito de Deus, aleluia, que tem o Espírito de Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor nesta noite. Oh, louvado seja Deus. Eu não estou falando de uma igreja de Laodiceia, mundana, terrível, sem vergonha, não. Eu estou falando de uma igreja Filadélfia, de uma igreja que ama Jesus, de uma igreja que ama a Bíblia, que ama a palavra e que tem desejo de estar no Senhor e que almeja a vinda do noivo. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor dos Exércitos nessa noite. Louvado seja Deus. Eles perseveravam Aleluia. no ensino dos apóstolos. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos. Agora fazendo um balancete, um levantamento, uma análise minuciosa dos princípios que regiam essa igreja. E fazendo a comparação, meus queridos e amados irmãos, com a igreja de hoje, do século 21. Qual a nota que você daria? Que nota que tu daria para a igreja do século 21? Lembrando que eu faço parte dessa igreja do século 21. Nós fazemos parte dessa igreja. Qual é a validade, ou seja, qual é a nota que você daria para você? Você faz parte de um contexto. Você é a continuidade de uma grande obra que iniciou lá no primeiro século, lá nos primórdios. Agora, julgando a situação que nós observamos aqui nesse texto, e ainda não lemos os textos a seguir, versículos 43 e outros, porque aqui fala as qualidades e as características de uma igreja séria, de uma igreja bíblica, de uma igreja que tem fundamento, que tem a palavra e que vive a palavra. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E será que nós também estamos perseverando? Será que nós estamos perseverando? Será que nós estamos também observando a palavra do Senhor? Será que as nossas vidas correspondem segundo os moldes da palavra de Deus? Será que a mesma palavra de Deus não nos reprova as nossas atitudes, as nossas obras, o nosso linguajar, a maneira que nós olhamos, o que falamos e até o que pensamos? Porque as nossas obras, as nossas atitudes é resultado daquilo que nós pensamos. A massa cefálica, a mente é responsável por todas as nossas ações e atitudes. Vem daqui todo o comando, todas as obras. Poderia dar dezenas de exemplos. Queridos, será que nós estamos perseverando? Será que nós estamos guardando, observando as doutrinas de Cristo? A palavra de Cristo? E eu não estou falando de usos e costume, não.
Eu não estou falando de dogmas de homens, não. Eu estou falando de doutrinas fundamentais, doutrinas bíblicas da palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor dos Exércitos. Porque se nós não estiver enraizado, se nós não estiver em consonância com esses princípios da Bíblia aqui, da palavra de Deus, eu tenho uma má notícia para você. Então, se nós não observar, eu e você estamos de fora. Eu e você não estamos ligados à árvore, à videira. Porque se um galho é cortado, se um galho está rachado, está meio que cai e não cai, ele não está recebendo a seiva, ele não está recebendo nutriente, ele não está recebendo os sais minerais, ele não está recebendo água. Não, ele vai morrer mais cedo e mais tarde. Assim, na linguagem figurada que eu me refiro, eu e você nessa noite, nós na qualidade de igreja, se nós não estivermos inseridos nesse contexto, observando, guardando, examinando, obedecendo e andando segundo a vontade dos parâmetros da palavra de Deus, então nós podemos decretar, ou autodecretar a nossa falência, a falência dos órgãos vitais, da vida espiritual do crente. E isso é um grande perigo. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor nessa noite. Eles perseveravam. E aqui é tão tremendo que eles estavam dispostos a dar as suas vidas, evangelista Sebastião, por esta causa. Aleluia. Eles estavam, minhas irmãs, dispostos a morrer. Os apóstolos, os cristãos do primeiro século, do segundo século, eles estavam dispostos a morrer por Cristo, a morrer pelo Evangelho, a morrer por esses ensinamentos, por essas doutrinas, ou por aquilo que Cristo ensinou e deixou para eles. Eles estavam dispostos a tudo. Aleluia. O que eu vejo aqui? Se formos comparar essa geração nossa, essa geração de igrejas nominais, no sentido geral, aleluia, é terrível, é decepcionante para Jesus, essa geração de crente Nutella, de crente gelatina, de crente frouxo, uma geração que não tem compromisso. Eu não estou falando compromisso com uma instituição religiosa, eu estou falando com o compromisso com a verdade de Cristo, com a palavra dele. Nós estamos vivendo uma das piores gerações. Hoje, ser crente, para muitos, é uma piada, é uma brincadeira, não leva a sério. Hoje as pessoas brincam de ser crente, não leva a sério. Meus queridos e amados irmãos, que terrível, que situação calamitante. Mas tudo isso é consequência do abandono da palavra de Deus. Tudo isso é consequência da frieza espiritual. Tudo isso é consequência da vida que as pessoas vivem. Infelizmente, é resultado das suas escolhas. Queridos e amados irmãos, Deus quer que eu e você sejamos mais fortalecidos, sejamos mais fortes, sejamos mais atuantes. É a vontade de Deus que nós nos aproximamos mais do altar de Deus, do altar da oração, do altar da palavra, da santidade, da separação, do altar da qualidade. E essas qualidades preliminares está aqui nesses versículos que nós estamos observando aqui nessa noite. Você faz parte da igreja de Cristo. Você é membro do corpo de Cristo. Logo então, você tem responsabilidade. Glória a Deus. Porque você está levando um nome sobre a sua vida. Quando o mundo, quando as pessoas no trabalho, em qualquer lugar, vê você, lá vai um crente, lá vai um obreiro, lá vai uma irmã, um irmão jovem, lá vai um líder, ou lá vai um crente. Mas resta saber que tipo de líder, que tipo de crente, que tipo de obreiro. Aleluia.
A mulher disse para o seu esposo: olha, toda vez que esse homem passa aí à frente da nossa casa, me chama a atenção. Por quê? Porque tem alguma coisa diferente nele. Ele é um homem de Deus, só pode, é um profeta. Bendito seja o nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. O que eu quero dizer nessa noite, pelo Espírito de Deus, é que muitos de nós está perdendo a identidade, está perdendo as impressões, está perdendo a identidade, aleluia, de igreja, de noiva de Cristo. Logo então, você mesmo, nós mesmos, nesse contexto estudo, estamos nos auto-destituindo, nos auto-cortando do corpo que é Cristo. Ele é o cabeça. Bendito seja o nome do Senhor. É aí que vive um amaranhado, um grupo, uma geração de crente que não tem compromisso, de crente morno e frio, que não tem responsabilidade com Deus e com a sua palavra. É por isso que o nome do Senhor coloca em xeque. O nome dele está em xeque. É por isso que muitos zombam. A igreja hoje, nominalmente falando, será que é uma referência para a família? É uma referência para a sociedade? Há 50 a 40 anos atrás, eu não sou dessa época, mas tu é. Tu sabe disso. A igreja, os casais cristãos eram uma referência. Era uma referência de peso. Aleluia. O que aconteceu? O que está acontecendo com a gente, irmãos? O que está acontecendo com os crentes? Estamos afastando-se aos poucos da palavra. Está havendo aí uma igreja paralela. Uma igreja falsificada. Uma igreja clandestina. Porque a noiva de Cristo, eu acredito que ela nunca se corrompe. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Porque o fato de eu estar todos os dias dentro do templo da Assembleia de Deus, cumprindo com todos os rituais, não me faz eu ser um crente salvo. Não. Queridos e amados irmãos, isso é muito sério. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos e também na comunhão. Aleluia. Acompanhe com sua vida que os irmãos vivam. Desfrute essa união, esta comunhão. Glória a Deus. Acompanhe com sua fé que os irmãos vivem em comunhão. Aleluia. Aleluia. Oh, glória, bendito seja o nome do Senhor. Aqui nós temos duas marcas, duas características de uma igreja autêntica e bíblica e verdadeira. Primeiro, ela tem Bíblia, ela tem palavra, tem doutrina. Ela tem líder sério, tem vida em si mesma, tem fundamento, tem alicerce, tem princípios. Mas ela também tem comunhão. Aleluia. Agora, se eu não tiver comunhão contigo, a minha vida com Deus em termos de comunhão, Sebastião, é uma farsa, é uma mentira, e eu só prego a aparência e faço que o povo veja aparentemente a minha vida. Mas o contexto dela é deplorável, é terrível. Em outras palavras, se nós não tivermos comunhão uns com os outros, a nossa vida cristã não é verdadeira. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor dos Exércitos. Porque eles perseveravam no ensinamento e na comunhão. Comunhão, coinonia, unidade. Bendito seja o nome do Senhor dos Exércitos. Tem pessoas que não suportam o seu irmão. Que coisa terrível. E depois estou dizendo que vão para o céu, que vão subir no arrebatamento.
tenho minhas dúvidas. Meus queridos, o versículo continua a dizer: no partir do pão e nas orações. Aleluia. Olha que consistência dessa igreja. Bíblia, ensinamento, palavra, comunhão, pão. Comungava. Ninguém lhe passava necessidade. Ninguém. Porque o que não tinha era auxiliado por aqueles que tinham de sobra. E também nas orações. Que igreja tremenda. Essa é a vontade de Deus, pastor Alex. Essa é a vontade de Deus para a minha vida, nossas vidas. Que nós venhamos vivenciar essas verdades nas nossas vidas. Aleluia. Para nós cumprir o nosso papel nessa terra como igreja. Bendito seja o nome do Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E no versículo 43 diz: e na alma de cada pessoa havia pleno temor. Pleno temor. E muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Pelos apóstolos. Está aqui a resposta da pergunta de muitos crentes. Por que não há mais batismo? Por que não há mais salvação? Por que não há mais milagre? Por que não há mais profecia? Ah, mas tem muitos crentes que vivem só dentro do museu. Lá antigamente tinha profecia, tinha revelação. Que maravilha! Tinha testemunho, tinha o levante e anda. O povo era mais sério. Está aqui a resposta. O próprio texto respondia e a Bíblia interpreta-se por si mesma. É uma regra da hermenêutica, da exegese do texto. Por quê? Havia sinais. Por que havia esses sinais maravilhosos? Eram realizados pelos apóstolos. Porque essa igreja estava inserido no contexto aqui. A partir do versos 42, eles tinham a palavra. Eles estavam com a palavra. Aleluia. Eles tinham temor. Eles tinham amor um para com o outro. Eles tinham oração. Aleluia. Se nós não tivéssemos essas coisas, apenas é uma introdução, porque tem outras coisas mais. Se nós não estivermos inseridos nesse contexto, esqueça aquela questão que tu tanto pergunta: por que não há isso, por que não há aquilo? Aleluia. Estão escassos os sinais. Por quê? Porque o erro está em nós. O erro está em nós. O problema está em nós. E não em Deus, porque Deus é imutável, Ele é o mesmo. Ele continua a realizar milagres e maravilhas no meio do seu povo. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Por quê? Porque essa geração do século 21 se esqueceu de Deus. Se esqueceu da Bíblia, se esqueceu da palavra. Essa geração está preocupada com Deus, mamão, com a riqueza. Está preocupado com muitas coisas, mas deixou de observar, de guardar, de vivenciar e obedecer a palavra de Deus. Queridos e amados irmãos, a palavra de Deus aqui nessa noite, ela deve estar no contexto das nossas vidas. Se eu e você quisermos que algo sobrenatural aconteça nas suas vidas, na minha vida, a igreja precisa estar inserida nesse contexto. O versículo de número 44, para finalizar, a seguir diz: todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendia suas propriedades e bens e dividia o produto entre todos segundo a necessidade de cada um. Diariamente continuava a reunir-se no pátio do templo. Partia o pão em suas casas juntos, participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus por tudo. Está aqui o segredo para nós reverter essa história, para que a história seja revertida.
que nós venhamos nos converter novamente, nos reconciliar com Deus. Que nós possamos voltar às raízes, voltar aos princípios. Glória a Deus, aleluia. Eu peço que a igreja de Cristo se coloque em pé, por gentileza. Que você possa ter essa consciência. Que essa noite não seja como outras noites. Deus quer que você leve mais a sério Ele. Deus quer nessa noite. O Espírito de Deus me gera um temor aqui nesse púlpito, nessa tribuna. E eu digo para vocês, igreja, que Deus quer que vocês que estão aqui levem mais a sério a Ele. Aleluia. Eu varbe de consa mandarabacheia. De canturi miniga sandarabachuri andariasteri koganaias. Eu varbe consa mantirimicaia charamanturicais. Devasuri kandaraba shuri kandaria suri konda namanda suri kondaraba hastei. Glória a Deus. Senhor, fala nessa noite. Endireitai vossas veredas. Convertei-vos a mim. Aproximai a mim. Estejai em pé diante da minha presença. Oh, aleluia. Eu vou orar nessa noite em nome do Senhor. Se houver algum irmão ou irmã que Deus falou no seu coração e você quer fazer, aleluia, um pacto. Sim, um pacto com o Senhor. Renovar o teu altar, a tua vida com Deus. Fica a sua liberdade, vem aqui à frente. Se você quiser, nós vamos orar por você em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Deus quer que você leve mais a sério. Porque Ele sabe que todas as nossas atitudes, toda essa vida que nós tentamos maquiar e levar em aparência, Ele sabe que terá as consequências, meus irmãos. Terá as consequências. Ele quer que você seja diferente, faça a diferença aqui, na sua casa, no seu lar, nos vizinhos, no seu trabalho, aonde você for. Você seja o sal e a luz, seja um referencial, seja um diferencial, influencie e não seja influenciado. Soberano Deus e eterno Pai, é no seu nome que nós oremos nessa noite. E pedimos a sua graça, a sua misericórdia, Senhor. Senhor, tenha misericórdia de nós. Porque nós somos falhos, somos limitados, somos pecadores. Reconhecemos o nosso estado, a nossa situação. Que nós não estamos conforme os princípios da sua palavra. Mas nós, como teu povo, aclamamos e clamamos a ti, Senhor. Tenha misericórdia, renova, restaura, Senhor. Pai querido, que o teu Espírito Santo venha tocar sobre a sua filha que está aqui à frente. Tu sabe, conhece a necessidade dela. Tu sabe o deitar, o levantar. E eu peço em nome do Senhor Jesus que a tua bênção esteja sobre ela e a sua família, o seu lar. Pai querido, abençoa o pastor Alex, abençoa os obreiros, abençoa as famílias dessa congregação. Pai querido, que o teu Espírito venha, Senhor, confrontar-nos nesta noite a cada um de nós.
para que nós possamos mudar de direção, mudar de vida e sermos mais autênticos, mais verdadeiros, mais genuínos em relação à sua palavra, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, porque eu creio que os milagres, as maravilhas voltarão a acontecer e ser notório no meio do seu povo. Eu creio que o Senhor há de agregar mais vida, salva nesse lugar. Ah, Senhor, teu poder, a tua graça vai abundar mais e mais à medida que nós nos aproximamos da sua presença, da sua palavra, e vivenciamos a sua palavra e obedecemos a sua palavra. Pai querido, Pai maravilhoso, que o Senhor possa assim consolidar a sua obra nesse lugar e nas nossas vidas, segundo a tua vontade soberana. É o que nós lhe pedimos e agradecemos, Senhor. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos.